Olá, queridas! Bem-vindas! Que alegria! Deixa eu ver se vocês estão me escutando ou não. Logística, né? Detalhes, queridas, para a gente começar bem bonito essa jornada de Flua com seu ciclo. Ai, boa noite, queridas! Oi, bem-vindas! Honro e agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. Bem bonito mesmo a gente poder criar esses espaços, né? Desde cada maravilha. Que bom que vocês estão me escutando, estão aqui falando que estão me escutando. Acho maravilhoso a gente poder estar criando esses espaços, que seja assim, cada uma no seu cantinho, aí, no seu espaço sagrado, da forma que for, como for. E é bem bonito isso, e agradecendo também a presença de vocês por esse espaço, por esse tempo. Já pedindo a paciência também de todas. A gente sabe que a internet, às vezes, quem sabe, né? Pode passar alguma coisa. Então, assim, se dá pau, se acontecer algo na internet, a gente respira. Para isso a gente está aqui, né? Também para respirar profundo e depois a gente volta, tá, queridas? Bom, vamos lá, as meninas já estão chegando. Para a gente começar, eu queria lembrar vocês, né, que o link, se você chegou aqui e você não está no grupo do WhatsApp, tá? O link está sendo enviado por e-mail e pelo grupo do WhatsApp, mas eu aconselho que se você não está no grupo, você entre lá no grupo de WhatsApp, tá? Porque lá eu vou estar enviando material de apoio, tá bom? Para entrar no grupo do WhatsApp, vai lá na link da minha bio, se inscreve no evento, olha lá no e-mail de inscrição e lá tem o link para você entrar no grupo, tá bom? Isso é bem importante. Aí também chama suas amigas queridas, envie esse link para Deus e o mundo, como a gente fala aí no Brasil, né? Para todas as mulheres da sua vida, para a gente poder compartilhar, né? Para a gente poder ir começando, abrindo esse espaço também de dar e receber com as mulheres da nossa vida. Bem-vindas a esse espaço de sabedoria cíclica feminina, a gente já vai falar mais sobre isso também, para a gente entender como a yoga pode ajudar a gente a reconhecer mais cada pedacinho, cada detalhe, né, do nosso ciclo menstrual. Bom, a ideia desse evento, Flua com o seu ciclo, é exatamente esse, né? Vão ser 3 aulas ao vivo, às 8 da noite, horário de Brasília, tá? Sempre o mesmo horário. E o que eu acho importante, né, é vocês entenderem que nessas 3 aulas a gente vai criar uma história, né? Então seria super importante se você pudesse estar presente nessas 3 aulas, né? Então a gente vai abrir essa história hoje e vai fechar essa história lá na quarta-feira, tá bom? Então cada dia a gente vai indo e tecendo. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente vai ser como uma aranha, né? Como uma aranha e vamos ir tecendo dia a dia um pouquinho dessa jornada, tá bom? Então é super importante que você acompanhe os 3 dias, se possível, ao vivo, tá bom? Então, querida, voltando, ok? É super importante, então, seria genial se você está disposta e disponível, não, a reconhecer um pouco mais sobre a sua ciclicidade feminina, entender como a yoga te pode ajudar, tá? É importante que você acompanhe a gente aqui do começo ao fim, sim? Outro detalhe que eu gosto de sempre trazer quando eu começo, né, esses espaços, é que eu sei que vocês estão aí, a gente está longe, mas também a gente está, né, se unindo aqui nessa comunidade, que seja por essa 1 hora que a gente vai estar aqui nesses 3 dias, é de se entreguem, né? Vão ser práticas, conversas, né? A gente vai conversar um pouco, porque também é importante a gente entender o que a gente vai praticar, né? Entender o porquê que a yoga pode ajudar a gente na nossa ciclicidade, entender o que é ciclicidade feminina, mas também eu quero trazer experiência, né? Porque quando a gente sente,
a gente entende de outra forma, né? Então eu quero trazer experiência, quero trazer movimento para o corpo, tá? Então a minha recomendação, né, para que vocês possam realmente não só entender desde uma perspectiva, entendo, desde uma perspectiva mental, né? Sim, eu sei que isso é isso, né? Ainda mais hoje em dia que a comunicação tá assim, né? A informação tá assim. A gente vai lá no Google, ciclicidade feminina, e a gente já vem lá. Quantas páginas? E que bom, ótimo, maravilhoso. Mas vamos também abrir esse espaço para sentir, tá? Então, para isso, a gente precisa se entregar. Então, eu recomendo vocês que a gente se entregue, né? Assim, eu também espero nesses 3 dias poder estar me entregando para vocês. Então, se entrega, deixa fluir, se reconhece sentindo também, ok? Através do seu corpo. Afinal, essa é a proposta, né? Abrir um novo espaço, abrir uma nova visão do que é habitar e ser mulher hoje, né? E do seu jeitinho, tá? Essa visão, isso tudo que eu vou trazer para você, né? Que eu tô trazendo para você, é minha visão, é minha forma, ok? Justamente para que você possa construir a sua. E assim a gente vai junta, né? Se redescobrindo como mulheres, se cuidando, se amando. Né? Na verdade, a intenção dessas 3 aulas, né? Dessa jornada, é a gente aprender a se respeitar mais como mulher. Né? Eu acho que já não é o tempo, a gente já entendeu que já não é o tempo mais da gente não se sentir merecedora, né? Da gente viver de uma forma que a gente não quer viver, né? Da gente sair daquela ideia de que estou condenada a isso, ou tenho que, não, ou ser mulher é isso, faz parte de ser isso, né? Então a gente quer trabalhar com a unidade, né? A unidade do seu ser, a unidade do seu bem-estar, né? Isso para que você possa fluir bem bonito, né, no seu dia a dia. E o fluir bonito, fluir da sua forma, né? Fluir com a sua essência, ok? Fluir se sentindo parte, né, da vida que você está construindo. E reconhecer, né? Esse espaço também é para a gente reconhecer e compreender a potencialidade, ok? Que existe, né, na nossa ciclicidade feminina. E esse saber começa quando a gente começa a entender, não só desde a perspectiva, claro, né? Não só da perspectiva mental, mas do sentir também. E por isso a yoga nos pode ajudar muito nesse sentido, né? E entender que essa sabedoria cíclica feminina é um grande mapa, né? É um mapa de autoconhecimento feminino incrível, né? Maravilhoso. E quando você entender isso, quando você começar a experienciar o que é, né? Não só entender o seu ciclo menstrual, né? Mas levar para sua vida, né? Levar para você, aí é viver com a sua potencialidade, né? Obviamente também entendendo, né, as fragilidades. Afinal, a gente é, como eu falei, comecei essa live falando, agradecendo a perfeição imperfeita do que somos, né? Então, essa é a ideia, né, da gente construir esses 3 dias de jornada. E, obviamente, né, trazer consciência, amenizar questões que são relevantes da nossa ciclicidade, que é pré-menstrual, a famosa, né? A gente até cria um termo para isso, TPM. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Tensão pré-menstrual e cólicas menstruais, que realmente são sintomas que não são fáceis de viver às vezes, né? Não estou generalizando, mas eu sei que muitas de vocês têm essas questões e por isso a gente está aqui também abrindo esse espaço, tá bom? Isso vai ser amanhã. Bom, queridas, outra coisa que eu gostaria de falar também é agradecer, tá bom? As meninas que tomaram tempo e espaço na vida de vocês para responder o formulário. Espero nesses 3 dias poder estar trazendo para vocês o que vocês estão buscando. E aquelas que não responderam o formulário, tudo bem também, eu super entendo e agradeço a presença de vocês aqui, tá? Bom, queridas, então hoje a gente vai falar sobre sabedoria cíclica feminina, ok? E o que é isso? Vamos conversar, vamos entender o que é sabedoria cíclica feminina. A gente vai falar dessa maravilhosa dança hormonal, né? Que a gente vive ao longo de toda a nossa vida. Amanhã, ok? É dia onde a gente vai falar sobre especialmente da tensão pré-menstrual, né? E
de cólicas, né? A gente vai entender como a yoga pode ajudar a gente a amenizar esses processos e também vamos conversar um pouquinho de algumas razões, né? De por que nesse momento a gente está vivendo isso, né? Razões, motivos ancestrais. A gente vai conversar sobre, vamos explorar esse tema, TPM e cólicas amanhã, tá? Conversa e prática. Amanhã vai ter uma prática deliciosa. E no último dia, na quarta-feira, vamos conversar sobre a potencialidade da nossa ovulação, tá? Como entender ela no meu corpo e como eu sempre falo, sinto no corpo e levo para a vida, tá? Então são esses 3 dias, esse é o tecido, né, que a gente vai trilhar aqui nessa jornada, tá bom? Outro detalhe, queridas, para quem não sabe, eu vivo no México. Assim que se por acaso, né, já faz 3 anos que eu tô aqui no México, na maioria do tempo. Se por acaso em algum momento sai palavra que não é em português, desculpa, ok? Mas vamos lá, tô dando o meu melhor no meu português aqui. Na verdade, estou bem feliz de poder realizar esse espaço de trabalho com as mulheres do Brasil. Na verdade, já era algo que eu vinha também tecendo, trabalhando já fazia um tempo, porque já faz muitos anos que trabalho com mulheres de outros países e estou bem feliz de estar podendo abrir esse espaço com vocês, tá? Bem contente mesmo. Bom, queridas, vamos lá então para o nosso tema de hoje, ciclicidade feminina. Bom, o que é importante a gente entender, né? O que eu quero trazer para vocês no dia de hoje é que essa natureza cíclica, né? Vamos natureza cíclica hormonal que a gente vive, ela é um reflexo, né? Ela é um microcosmo, vamos pensar assim, de um macrocosmo, ok? Que é a natureza cíclica da natureza, né? Como você quiser chamar da Mãe Terra, do planeta, dos ciclos de vida, ok? Então, vamos imaginar sempre esse macrocosmo e a nossa ciclicidade feminina é um microcosmo disso, né? E o que acontece aqui, né? Quando a gente é separada, né, desde um ponto de vista social, ou a forma, né, com que a gente vive hoje, já estamos falando mesmo de como a sociedade funciona, se organiza, né, nos propõe, nos exige, existe um pouco essa separação, né? A gente vai vivendo um ritmo, né, vai fluindo de uma forma que não nasce daqui. Vamos pensar assim, não nasce desse microcosmo, mas nasce desse macrocosmo, né? Então, muito dos conflitos, desequilíbrios que a gente tem, né? E até a gente não vai chegar até aí, porque aí já é algo bem específico, e até realmente enfermidades, né, relacionadas à nossa ciclicidade feminina, elas vêm, ok? Dessa desconexão desse macrocosmos, né, desse ciclo de vida, né, com esse microcosmos. Então, o que eu quero trazer aqui, o que a gente vai conversar, né, e o que eu quero que vocês vayam pensando, né, vayam refletindo, né, esse afastamento que existe, porque ninguém ensinou a gente a escutar a gente mesma, né? Ninguém ensinou a gente a entender a potencialidade da minha ovulação. Né? Talvez falaram, olha, você ovula, quando você está ovulando, você pode ter bebê. Ainda colocaram medo, medo, né? Quando a gente menstrua, existe um medo. Olha, a partir de agora, né, você pode ficar grávida, né? Então imagina, a gente já começa nessa jornada como mulher com medo, né? Enfim, amanhã a gente vai chegar disso também, né? A gente vai falar nisso. Né? Como, por exemplo, um exemplo dessa desconexão que existe, né, entre esse macrocosmo, né, com esse microcosmo, que se reflete na forma com que a gente se organiza como sociedade. Por exemplo, grande parte, né, tem pesquisas, muitas pesquisas falando sobre isso, né, eu até estava dando uma olhada em uma esses dias, né, de uma pesquisa entre 5 países de mesmo nível econômico, de mesma frequência econômica, vamos pensar assim, e um deles era o Brasil. E fizeram uma pesquisa com meninas de 15 a 25 anos, na grande empresa aí de cosméticos e farmacêutica. E nessa pesquisa, sobre a menstruação, e nessa pesquisa saiu que 90%
né, dessas meninas hoje, atualmente, no ano de 2020, essa pesquisa não é desse ano, né, mas um pouquinho atrás, existe ainda mulheres, né, e talvez você seja uma delas e tudo bem, né, que ainda estão vivendo o que a gente chama o tabu, né, da menstruação. Como tenho vergonha de comprar absorventes, né, por exemplo. Tenho vergonha de até sair de casa, porque o meu fluxo está tão grande que se eu sair de casa me vai manchar. Tenho vergonha de levantar da mesa, né, que eu estou numa reunião. Desde que todo mundo levanta, e levanto por último, porque eu tenho vergonha, por exemplo, né, de me expressar. Então, olha isso, né? A gente ainda está... E talvez isso seja o caso de muitas de vocês, né? A gente ainda está cultivando essa vergonha, né? Esse tabu, essa fluidez, né? Essa não aceitação, né? Então, o que é a vergonha da menstruação? É a vergonha da minha feminilidade, é a vergonha de mim mesma, né? É a vergonha do que é ser mulher. Então, esses dados, assim, às vezes eu dou uma buscada, dou uma procurada, porque eu acho que é muito relevante para a gente ver situações em grandes escalas, de como a gente está se relacionando com a nossa menstruação, no caso, mas como o nosso feminino, o nosso ciclo, como sociedade. Né? Por exemplo, existiam sociedades antigas, né, e até que, enfim, que ainda realizam essas práticas, que, por exemplo, que no tempo da menstruação, a mulher era convidada, e ela já sabia, já fazia parte, né, a ir a um lugar específico, né, a ir a um espaço reservado para isso. Então, por exemplo, né, nessas comunidades, a menstruação já era dada mais como um espaço sagrado e ritualístico, né, a mulher é convidada a ir ter, por exemplo, o seu tempo, né? Não estou dizendo que a gente tem que parar tudo e ir para o quarto e fechar a porta, né, gente? Não é isso. A gente quer se expressar nessa sociedade também. Mas é como a gente unir, né? Como a gente criar esse balance, né? Onde eu respeito o meu ciclo e posso seguir como fluindo e me expressando dentro, obviamente, né? Dentro desse contexto social onde eu estou. Então, a ideia daqui é a gente entender o poder da nossa ciclicidade, né? Se empoderar, digamos assim, desses saberes, tanto passa por tudo, por emoção, passa por físico, né? E vai passar por muita coisa, né? Por viver aceitações, por criar espaços, né, para poder me escutar, de criar espaços para poder viver isso, né? Dentro da minha rotina. A ideia não é a gente criar uma ilusão e uma vida, né, romântica e uma busca daquela perfeição, né? Que a gente tá falando aqui desse termo que surgiu aqui o dia de hoje. Então, queridas, essa é a ideia da nossa aula de hoje, né? E eu queria até perguntar para vocês que estão aí, vocês já sentiram isso? Vocês vivem isso? Como que é a sua relação, por exemplo, né, com a sua menstruação? Você sente que você está conectada com a sua natureza cíclica? Ou até essa ideia dessa palavra, que natureza cíclica, Flora, o que você está me falando? Estou aqui porque eu estou até querendo saber o que é isso. Eu vou liberar os comentários. Se alguém quiser comentar, é super bem-vindo, porque assim também a gente vai refletindo e a gente vai entendendo, né, que esse distanciamento é uma questão coletiva, ela não é individual. Eu até falo que é uma questão de saúde pública, né? Quando a gente chega a um nível onde adolescentes estão com vergonha, né, de entender e de compreender sobre a sua própria ciclicidade, a gente já está chegando a esse ponto, né? Então, se alguém quiser comentar aqui, como é a sua relação, né? Se você se sente conectada com a sua sabedoria cíclica, né? Como é a sua menstruação? Se você sente que você está dentro desse espaço onde, sim, ainda não me sinto não me sinto tão à vontade, né? Eu tenho dores, isso me impede de fluir, né? De sentir, de me entregar realmente a desfrutar a minha menstruação e isso, né? Se você quiser escrever aqui, bem-vinda, escrevam aí para a gente ir tecendo também, né? Esse compartilhar, assim, esse compartilhar, né? Porque todas a gente, principalmente questões femininas, né? É muito coletivo nossos temas. Por isso que teve esse boom de repente dos círculos de mulheres, né? Porque era a necessidade das mulheres terem esse espaço de expressão e acolhimento, né? E justamente por isso também muitas mulheres buscam a yoga também, né? Nesse espaço. É o contrário, me falaram que antes estava aparecendo e agora não mais, já. Tá.
Não me sinto conectada, tenho dores. É que a dor desconecta mesmo. Assim, a dor é, né, a gente sabe o que é viver na dor, né? Aqui a Paula comentou. Então a dor desconecta mesmo e amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Bom, queridas, eu acho que agora já tá, os comentários vão estar abertos. Eu vou deixar os comentários abertos um pouquinho, ok? Por se algumas de vocês quiserem comentar. Sim, ela tá falando que por muito tempo eu estava desconectada da minha ciclicidade, mas é uma das coisas que eu aprecio sobre a pandemia, como me ajudou a me conectar com a minha ciclicidade. Às vezes estou conectada, mas praticamente isso no dia a dia não é fácil. Olha que interessante, né? Isso da gente fechar, a gente fechou a porta da rua na pandemia, né? E não teve mais para onde ir. Sim, queridas, isso é normal. No dia a dia é super normal que seja, é isso que eu tô falando, né? Que eu tava comentando, essa integração, né? De como então no meu dia a dia, na minha rotina, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e família, e filhos, e trabalho, e a minha expressão, né? E ainda ter que viver tudo isso, e ainda ter que ter um tempo e espaço para reconhecer a minha ciclicidade. É isso que a gente quer criar aqui, né? Esse tempo e espaço. As cólicas, novamente as cólicas, muitas questões sobre as cólicas. Eu sei, queridas, é um sintoma e esse sintoma nos está falando alguma coisa. E amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Uhum, sim. E o medo de e como criar essa rotina, como criar essa disciplina, né? E a questão também, isso é muito importante, tá? Vamos tirar a culpa de que a gente é indisciplinada. Vamos tirar a culpa de que eu sei que tá aparecendo algo aqui. Vamos lá, já. Vamos tirar a culpa de que a gente é indisciplinada, né? De que não consigo manter uma rotina, de que não consigo ser constante em algo, assim. A partir do momento que a gente começa a entender a nossa ciclicidade, essa constância e essa disciplina, ela passa a ter outra forma. Obviamente, é muito difícil para a gente ser disciplinada, porque a gente não tá igual toda semana. Né? Aí agora a gente já vamos começar a também entrar um pouco nesse tema, né? A gente não tá igual toda semana, a nossa dança hormonal, né? Que é a responsável por esse ciclo menstrual, né? Por essa ciclicidade feminina, que é o que a gente está falando aqui agora, ela vai mudando. Então, obviamente, é muito difícil a gente ter uma rotina, né? Porque se eu vou me exigir hoje, né? O mesmo, por exemplo, nível de produtividade, que seja uma produtividade, por exemplo, mental, né? De trabalho, algo assim, ou de disponibilidade para estar em reuniões, para estar atendendo o telefone, ou enfim, para estar organizando situações. Se eu vou me exigir hoje, por exemplo, a mesma produtividade que eu tive lá dentro de 2 semanas atrás, né? Quando meu corpo estava vivendo sobre. Vamos falar sobre isso já, vivendo sobre outro processo hormonal, eu vou entrar em crise comigo mesma. E aí eu vou achar o quê, né? Eu vou achar que eu não sou suficiente, eu vou achar que eu não tô dando conta, eu vou achar que, né? E aí as pessoas ao meu redor também, né? E aí começa aquele conflito que muitas mulheres têm na pré-menstrual, esse conflito familiar, conflito social, né? Então eu acho que isso também é o primeiro passo. Por isso, o primeiro passo para a gente entender como unir, como escutar nossa ciclicidade, é começar a abrir tempo e espaço para escutar e para entender o nosso corpo. E essa é a proposta desses encontros aqui, né? Entender como a yoga nos pode ajudar nesse processo. Bom, já que eu já falei desses hormônios, vamos entender como funciona, ok? Esse ciclo hormonal. Eu gosto muito de fazer essas referências, como a gente começou essa conversa, com ciclos de vida, né? Com ciclos que acontecem todo o tempo na natureza. Por exemplo, uma semente. Né? Uma semente, ela cresce um pouquinho, dá fruto e vai e termina seu ciclo, né? Vida, morte, dia, noite. Né?
as estações do ano. Verão, primavera, outono, inverno, você consegue ver na natureza essas diferenças, né? Talvez, obviamente, depende do lugar onde você vive, não são tão óbvias, né? Mas se você abre um espaço para perceber você, seu corpo no verão, disponível, aberto, ainda mais se você gosta de sol, de calor, né? Seu corpo no inverno, ai, não quero sair de casa, tenho frio, só quero. Um exemplo, né? De como entender a ciclicidade do universo, de como entender a ciclicidade da natureza. Todo o tempo está falando com a gente essa ciclicidade. A gente é que vive num ritmo super linear, né? E esse ritmo superlinear nos afasta de ir vivendo, de compreendendo essa ciclicidade que está no nosso redor, falando todo dia. Um dia na noite e o dia é um ciclo, né? Então, só para fazer essa relação com essa natureza, antes da gente entrar na nossa ciclicidade hormonal mesmo, o nosso corpo funciona da mesma forma, né? A nossa sabedoria hormonal feminina, ela é composta por 4 principais hormônios. E esses 4 principais hormônios são responsáveis, obviamente, né, pela nossa ovulação, que é a nossa atriz principal. Eu sempre falo, a atriz principal do nosso ciclo é a ovulação, porque ela é que coordena tudo. E depois dessa ovulação, se não existe uma fecundação, vai dar na nossa menstruação, que é a limpeza desse endométrio, né? Então, cada fase, para que isso tudo aconteça, existem 4 principais hormônios. E esses 4 maravilhosos principais hormônios, né, é que vão fazer, às vezes, a gente se sentir super disponível, super disposta, e às vezes a gente se sentir que não mereço, não quero, não sou capaz, né? Então, olha isso, né? Então, se a gente começa a entender essa sabedoria, né, orgânica do nosso corpo, a gente começa a se entender e se conhecer mais. Na verdade, é para isso, né? E cada mulher é diferente. Por isso a importância de você, através da sua experiência, e por isso a yoga, né? A yoga traz esse saber para o corpo. Ela te convida, né? Ela te convida a reconhecer o seu corpo, não só em saúde, né? Em bem-estar, mas também aprender a se escutar, entender a dar para o seu corpo o que ele necessita em cada fase. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, na fase folicular. O que é a fase folicular? Para quem não sabe, ela começa no primeiro dia da nossa menstruação e vai até a nossa ovulação, tá? Que é o quê? O nome já fala, folicular. É a formação do óvulo que vai ir para a nossa ovulação, tá? Nessa fase, por exemplo, logo após que termina a sua menstruação, super benéfico, ok? A prática, por exemplo, de posturas invertidas. Que são as posturas invertidas? Quando eu tô lá embaixo, coloco meu pé lá para cima, sabe? Quando o pé fica embaixo da cabeça, né? Então, por quê? Porque a gente está estimulando, por exemplo, né, nessas posturas, a gente está ajudando e auxiliando síntese hormonal, né? Que vão, né? Síntese hormonal que vai a conduzir esse processo da ovulação. Então, às vezes, por exemplo, minha menstruação está desregulada. O que é uma menstruação desregulada? Um mês eu menstruo 25 dias. Outro mês eu menstruo 35 dias. Outro mês eu menstruo 21. E outro mês... E, obviamente, você vai sentir isso. Porque imagina essas ovulações, né? Que não são cíclicas. Então, por exemplo, estou nesse desbalance, né? Uma prática de yoga com ênfase, né? Esse aspecto de balanço hormonal, digamos assim, do seu ciclo, te vai ajudar, né? Tô com cólica, que é o que a gente vai ver amanhã. Tô com cólica, o que eu posso fazer? A yoga te leva a gerar movimentos, né, no seu quadril que podem prevenir essa incomodidade, essa dor que muitas mulheres sofrem realmente. É uma questão, ela é real, né? A gente não é natural, mas ela é real. Então, a yoga tem diversas ferramentas que te podem ajudar a dar para o seu corpo o que ele necessita em cada uma dessas fases dessa dança hormonal. É incrível, né? Eu, através da minha experiência, não só como praticante, mas também como professora, né? Levando esse saber a outras mulheres, como a partir do momento que a gente começa a trazer para o nosso corpo, dar para o nosso corpo aquilo que ele... Não, eu falo ele, parece que não é eu, né? Mas o seu corpo é você. O meu corpo sou eu. Então, quando eu dou para o meu corpo, eu estou dando para mim. Então, olha esse presente que você dá para você, né?
Uma prática de yoga que te ajuda a entender e a compreender e a escutar por que tenho tensão pré-menstrual, né? Então, essa é a ideia, não? De criar esse vínculo com você, né? E o trajeto que eu proponho nessa jornada, e nesse método de yoga, né, que já fazem anos vem desenvolvendo, que se chama Chandra Yoga. Por que Chandra Yoga? Porque Chandra é lua em sânscrito, e a gente já vai falar da lua também, yoga, né? O yoga da lua, o yoga que te leva a respeitar esse ciclo feminino, é dar para você o que você necessita nesse momento. E a partir de aí, entender o que você necessita nesse momento. Né? Se realizar. E o caminho disso, primeiro, é parar, entender, dar-se o tempo. É prático. Depois que eu paro, entendo a minha ciclicidade, me dou o tempo, eu me sinto merecedora disso também. E quando eu me sinto merecedora disso, né, eu abro um espaço para aceitar e para desfrutar a minha prática, para desfrutar o meu corpo, para desfrutar estar aí comigo, né? E depois disso, eu crio o meu saber, eu me entendo, eu me reconheço, né? Eu curo a minha cólica não com um comprimido, que já talvez nem funcione mais, né? Mas eu entendo esse processo. Obviamente que não é assim. É um processo, é um ciclo. E ao entender esse processo, eu levo para minha vida. Né? E aí eu construo esse vínculo, esse respeito com a minha ciclicidade, comigo. Né? Então, a sabedoria dessa dança hormonal é simples, porque é tão fácil a gente escutar a gente. Né? Como essa sociedade funciona muito no externo, tem muita busca externa, né? Mas é isso, como falaram aqui, na pandemia eu aprendi a compreender sobre o meu ciclo. Fechei a porta, né? Fechei os olhos. Entendi o que é esse corpo e como ele funciona como mulher em cada uma das fases dele. E a gente vai entender isso agora. Vamos fazer um exercício, tá? Já que a gente já falou disso. E para fazer esse exercício, eu queria também que vocês, um segundo, visualizassem algo, tá? A lua. Vamos entender nossa ciclicidade através da lua. Talvez muitas de vocês já escutaram falar ciclo lunar, ciclo menstrual, existe uma relação, existe uma conexão, e sim, existe, tá? Maravilhoso. Quando você começa a entender isso, é muito mais fácil. Por que eu quero usar a lua aqui? Além de existir toda essa memória ancestral, né, como humanidade, tá? De um tempo, sem romantizar o passado, tá? Mas existia essa vibração. Um tempo onde a sociedade se organizava em conexão com os ciclos da natureza. E existe, não estou querendo dizer que não existe comunidades, sociedades que ainda se organizam dessa forma, tá? Mas estou querendo dizer a nossa, tá bom? Então, vamos pensar na Lua, né? E de toda essa ideia, às vezes mística, às vezes a ciência fala que não, é comprovado que a Lua influencia nossas emoções, aí vem outro cientista que fala, não, a Lua não influencia, e aí a gente vai ficar dando volta? Não, a gente vai sentir, né? A gente vai ficar dando volta, influencia, não influencia, aonde está o certo, o errado, e aí fazem a gente se confundir, se afastar, como criar um novo ritmo, enfim. Minha proposta aqui, cria o seu, ok? Eu te dou informação, eu sempre falo para minhas alunas, querida, te jogo na corda, né? Você puxa o quanto e como é bom para você. Esse, para mim, é o segredo da gente, dessa prática, né? Com a ciclicidade feminina, porque é tão única, é tão particular, que eu não te posso garantir algo, né, que não seja seu. Por isso, eu te acompanho a que você entenda qual é o seu, né? E aí esse é o grande ouro, eu acho, desse trabalho com a ciclicidade feminina. Né, que você entenda qual é o seu. Não vai ser o mesmo que o meu. Por isso, algumas mulheres têm cólicas e outras não. Né? E ambas vivem processos muito distintos. E ambas têm muito o que encontrar e que reconhecer dentro da sua ciclicidade. Não é porque você não tem cólica que não tem nada aí que você possa descobrir. Ao contrário, muito, muito, muito. Vai desfrutar muito. Bom, vamos lá então. Pensando na lua, tá bom? Ciclo lunar.
lua cheia. Vamos começar pela lua cheia, né? E pensando nessa influência também, né, que existe da lua dentro nessa memória, nessa vibração de que a lua representa parte da psique feminina, né, de que a lua é essa grande mestra, né, dos ciclos femininos, né, das emoções humanas, né? Vamos pensar por aí, vamos utilizar isso como exemplo, tá bom? Bom, lua cheia. Quem nunca viu na lua cheia, né, gente? Aquela maravilha no céu, brilhando, iluminando a noite, né? Bom, então a lua cheia é muito fácil de imaginar, de visualizar. Tenta visualizar agora uma lua nova. É escuro, né? Talvez vai estar cheio de estrela. Sempre tem algo, sempre tem uma mensagem. Dessa vez vai estar cheio de estrela, né? Bom, porque o ciclo lunar é fácil da gente entender. Então a gente tem a lua nova. Não vejo a lua nova, né? Porque não dá para ver, ela tá escura. Mas quando ela começa a crescer, vai ter aí uma carinha, né? Vai ter aquela voltinha. Então imagina esse ciclo lunar. Lua nova, ela vai crescendo, 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 crescendo. Lua cheia. E ela vai minguando, 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 minguando. Lua nova. Ok? Memorizaram isso? Isso é fácil, né? Bom, então vamos fazer o exercício agora. Fechar os olhos um segundo, tá bom? Confia, não passa nada. Então vamos lá. Fecha os olhos. Uhum. Começa a respirar normal, naturalmente. Como é a sua respiração? Aproveita também para se entender, para se escutar. Como é a minha respiração? Ai, tá muito rápida, tá muito devagar, tô correndo, tô fazendo muitas coisas na minha casa. Então agora você está fazendo algo para um segundo, só um segundo, não passa nada. Um segundo do seu tempo de pausa é um presente que você dá para você. Sempre pensa isso. Um segundo que a gente dedica a escutar a nossa respiração é um presente. Então respira, pausa. Então conecta com a sua respiração. Inala, inspira, desculpa, inala em espanhol. Inspira, se enche, sente tórax, sente pulmão, expansão. E agora expira. Sente esvaziar. Solta. Mais uma vez. Inspiro. Expiro. Bem. Segue respirando. Agora você já vai entender que a sua respiração também é cíclica, né? Todo tempo. Cada inspiração e expiração é um ciclo. Então segue respirando. Inspiro, expiro. E segue conectando com essa frequência de inspiro, me expando. E expiro, solto, relaxo, entrego e me preparo para um novo. E agora vamos fazer uma associação, que como se quando eu inspirasse, eu tivesse como começando, inspiro e vou virando lua cheia. Inspiro, lua cheia, expansão. Expiro, lua minguante, lua nova, vazio, não tem nada no céu. E mais uma vez, segue respirando. Inspiro, lua cheia, expando, brilho, expansão, vitalidade, crescer. Exalo, expiro. Solto, entrego, descanso, mingo, vazio. Queda em vazio. Inspiro de novo. Agora vamos fazer essa relação com a nossa ciclicidade, com aquela dança hormonal. Inspiro. Vou crescendo, cresce, 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 lua cheia, ovulação. Estrógeno, bela, hermosa, expansão, criatividade. Tô pronta para dar luz. Não, tô pronta para gerar uma vida. Que passa depois da ovulação? Pré-menstrual, fase lútea, descanso, menstruação. Mais uma vez. Inalo. Algo vai crescendo em mim com esse novo ciclo. Exalo, expiro. Algo vai finalizando o seu ciclo. Esse é. Dessa forma tão simples, real, presente em você, que é a sua respiração. Você consegue entender ao menos duas polaridades, vamos chamar assim, super importantes desse ciclo menstrual, que é a inspiração, ovulação, mulher, inspiração. Tô inspirada. Mulher, exalação.
tô tranquila, não? Tô na minha. Que seria a nossa menstruação. Só com a nossa respiração a gente consegue entender nosso ciclo. Então, olha como o seu ciclo tá em todo o processo de vida, né? Como a nossa ciclicidade, nosso ciclo menstrual, esse ciclo que a gente tem mais ou menos de 400 a 500 vezes ao longo da nossa vida, se reflete no simples ato da respiração. Então, quando a gente começa a dar valor e espaço para entender essas conexões que existem, eu não preciso ir longe, não preciso sair de mim, né? A questão que eu estou usando a Lua como referência é só para entender desde esse sentido de como eu entendo o ciclo lunar, né? No material de apoio, eu vou mandar para vocês, tá? Uma tabelinha maravilhosa que eu fiz explicando esse ciclo e as vibrações e as potências e o hormônio principal de cada uma dessas fases. Tá bom? Nesse material de apoio que tá muito lindo, muito maravilhoso, vocês vão ver aí, bem simbolicamente, a lua nova, a vibração da lua nova, a potência, e vou até dar algumas palavras de reflexões para vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um segundo, tá? Porque eu quero que a gente vá para a prática, tá bom? Eu sei que a gente já tá. Quero que a gente pratique, mas eu vou mostrar um segundo aqui para vocês, tá? Vamos ver se dá para eu mostrar rapidinho, tá bom? Essa tabelinha maravilhosa que eu criei para que vocês entendam esse ciclo. Mas é porque eu acho que quando a gente sente, já entendeu, né? Não precisa de mais nada. A gente já senti, eu já entendi que a minha, já senti que inspiro. Fase folicular, fase pré-ovulatória. Tô no meu máximo, fase ovulatória. Expiro, começo a minguar. Lembra da lua? Pré-menstrual. Bom, vou mostrar então, tá bom? A tabelinha rapidinho, só para vocês verem, mas vai estar no material de apoio para que vocês possam compreender melhor, tá? Olha aí, tá aí para vocês verem. Fácil, ok? Didático. Espero que vocês estejam vendo. Vou até qualquer coisa escrevam aqui. Eu já nem sei se o chat está aberto ou não. Desculpa, queridas, deixa eu ver. Que eu acho que se eu abro o chat não dá para ver a tabela, né? Mas aqui tem, né? Então, o que eu criei nessa tabela? Eu criei a vibração lunar, que é para você que possa fazer a conexão. Queridas, isso não significa que você tem que menstruar na lua nova. A lua nova tá aqui embaixo, pintadinha. Isso não tem nada a ver, tá bom? Por favor, não caímos nessas crenças, nesses dogmas, ok? Que a gente tem que menstruar de alguma forma conectada com a lua. Não. Isso é só para que você entenda a vibração, ok? Que isso pode ser uma fonte de inspiração para o seu autoconhecimento. Então, aqui a gente tem lá lua nova, fase menstrual. Eu trabalho muito com a questão dos arquétipos, e aí a mulher mística. A gente vai entender amanhã sobre isso. Fase folículo, eu coloquei folícula para brincar, né? Fase hormônio folícula estimulante, que é esse hormônio sintetizado na nossa hipófise, que vai mandar o sinal, ok, para os ovários através de corrente sanguínea, para que os ovários comecem a estimular os folículos para que um óvulo, ok, seja liberado na ovulação, tá? Então, essa tabelinha para que fique mais didático, para que vocês entendam. E eu coloquei frases de reflexão. Introspecção, purificação, magia, por exemplo, na menstrual. Então, vocês vão ver que vai subindo, né? Da lua nova, a gente vai para a lua crescente, que seria correspondente à nossa fase pré-ovulatória ou folicular, como eu escrevi aí na tabelinha, tá? E aí já seria o hormônio luteinizante, que é responsável, que também é produzido na nossa hipófise, que é responsável pelo salto do óvulo em direção às trompas uterinas, sim? Que recebe um sinal de que a gente já está cheio de estrógeno, de que é a hora de realizar a ovulação. E esse hormônio luteinizante, amo ele. Sabe por que a gente fica disponível, a gente fica com muita energia? Né? Que nosso corpo, até em tônus muscular, a gente fica mais até em relação à sensação muscular, a gente se sente até mais forte na nossa fase. Esse hormônio
ajuda muito a essa sensação, a folícula hormônio luteinizante, de coragem, né? De valentia, de sim, eu posso, sim, eu vou correr hoje 10 quilômetros, sim, hoje eu vou dar tudo, né? Hoje eu vou praticar uma yoga super como ativa, né? Esse hormônio maravilhoso, luteinizante, é o que nos dá esse impulso da coragem. Imagina no seu corpo receber uma informação de que tá pronta, de que você tá preparada para isso, para o que você quer realizar na sua vida. Esse hormônio luteinizante. Agora imagina, a gente não saber disso, isso está acontecendo no seu corpo. Então a gente se organiza para quando eu preciso tomar uma decisão na minha vida, ser nessa fase, que eu já sei que isso me vai ajudar, né? Agora, se eu quero tomar decisões quando eu estou aqui, vamos lá para a nossa fase lútea, na nossa pré-menstrual. Se eu quero tomar decisões aqui com a minha progesterona, onde existe o quê? Uma baixa do meu sistema imunológico, a minha energia já está minguando. Vamos pensar assim em vibração mesmo. Está minguando, toda a minha atenção está aqui, porque está enchendo a parede do endométrio para poder, caso obviamente não haya uma fecundação, para poder vir a menstruação. Vou resolver problema? Não. Né? Eu sempre falo, gente, quer ter uma boa pré-menstrual? Resolve todos os problemas pendentes na sua fase folicular. Prova isso. Não sei que fase vocês estão, mas a próxima vez que você estiver na sua fase folicular, se você sabe direitinho como utilizar, né? Se você sabe quando você está ovulando, resolve seus problemas nessa fase. Porque é a fase de expansão, já sei onde eu quero ir. Agora, se você vai resolver problema na sua fase pré-menstrual, vai ter conflito. Não tô criando realidade, tá? Tô dando exemplo e tô brincando. Mas é assim realmente que a gente funciona, tá? Então, essa tabelinha vai estar no material de apoio, porque eu quero que a gente passe agora para nossa parte prática, tá bom? Dê uma olhada nessa tabelinha e conectem muito com as mensagens, né? As palavras, elas para reflexão. São essas palavras: introspecção, purificação, magia da nossa fase lua nova, nossa fase lua crescente, coragem e ousadia, fase folicular, nossa fase lua cheia, ovulação, expansão, beleza, compaixão, nossa fase lua minguante, verdade essencial. Quer ter paz com a sua pré-menstrual? Amanhã a gente vai falar disso, mas eu quero falar isso para vocês já de uma vez, não me importa. Vou falar isso hoje. Escreva uma carta para você mesma na sua pré-menstrual. Escreva uma carta. E depois, na sua menstruação, na sua fase folicular, você volta a ler ela. Para não voltar a repetir os mesmos padrões e voltar a sofrer de novo lá com a sua progesterona. É um sussurro da verdade para você. Já falei, já ia ser atividade de amanhã, mas já trouxe para hoje agora, assim. Tá na sua fase pré-menstrual, soluciona isso. Escreve uma carta para você mesma. O que está te atrapalhando na sua vida? O que está te limitando? Isso é sua verdade. Você não está histérica, você não está louca, você não está em tensão, você não está errada. É a verdade da sua vida sendo escrita nesse papel. E depois, olha, lê e realiza na sua folicular. Soluciona a sua vida. Obviamente que não é tudo tão prático, mas é um começo. É um pedacinho. Agora, imagina uma prática de yoga que te ajuda a expressar e a escrever essa carta. Uma prática de yoga realmente que te vai ajudar a atender toda essa demanda de cada uma dessas fases. Essa é a ideia, gente. E isso tudo eu criei com a prática. Foi criado com a minha prática, com experiência, através do meu ventre, né? Eu falo, essa sabedoria nasceu do meu ventre, de realmente me inspirar, de ver outras formas de habitar e de viver esse ser mulher. Eu vou tirar aqui a figurinha, tá? Vai estar no material de apoio. Bom, queridas, vamos partir para a prática, tá? E essa prática que eu quero trazer para vocês, aquelas que estão usando roupa fitness de yoga, vai ser um yoga de dentro, um yoga para dentro.
tá? Amanhã sim, roupa fitness de yoga. Não, eu sei, é que tô brincando, queridas, mas a gente vai ir para dentro hoje. A prática vai ser através da percepção, ok? Eu gosto de falar sabedoria somática, através do mundo das nossas sensações. E aí tem muito aí, tem muita prática. Então vamos lá, já para a gente ir finalizando essa jornada, tá bom? Senta numa postura cômoda, tá? Se precisar, golinho de água. Água, gente, sempre conecte com esse elemento. Água é vida, tá? Golinho de água para a emoção fluir, para que até para despertar, para trazer novo ciclo, né? Então, toma um golinho de água, se necessitar, se acomoda bem, levanta, senta de novo. E vamos sentar numa postura cômoda. Pode ser deitada também, tá? O que seria uma postura cômoda? Uma postura onde você possa se sentir cômoda. Essa é uma postura cômoda. Sua postura cômoda. Se necessita, senta numa almofadinha, tá? Eu até trouxe um exemplo aqui. Uma almofadinha aqui. Sento na pontinha da minha almofada. Isso ajuda a quê? Liberar a tensão do quadril, ter coluna reta, tá? Para não precisar ficar tensionando tanto o seu ventre. Então vamos lá. Senta numa postura, pode ser essa, posso ir na parede, ou posso estar sentada, aonde seja melhor para mim, tá? Também posso deitar. Vai sentando, se acomodando. Se quiser, até apaga a luz. O yoga vai ser interno. É brincadeira o termo, tá? Mas sim, eu gosto de chamar yoga ritual. Apaguem as luzes, né? Coloca uma faixinha nos olhos, se acomoda bem bonito aí. E volta a respirar. Conecta com a sua respiração. Inspiro, expiro. Mais uma vez. Inspira e expira. Agora é aquele momento onde tem que entregar, né? Onde eu peço realmente para que vocês se entreguem. Talvez você não esteja acostumada a fechar os olhos e respirar, então se oferece a essa nova prática. Talvez seja algo novo para você, incômodo, mas libera o juízo, libera o valor, tá? Vamos fechar os olhos, respirar profundo. E conectando com essa respiração, entendendo que cada inspirar e cada expirar é um novo ciclo que se manifesta em você. Uma nova mensagem de vida, de presença. E segue. Vai permitindo que essa inalação, que essa inspiração e essa expiração te tranquilize. Escuta seu coração. Outro presente também, escutar o coração. E vai realizando esses ciclos de respiração no seu tempo, no seu sentir. Vai percebendo como isso te vai levando a habitar esse momento presente. Sente o contato das suas pernas no chão, dependendo da postura em que você está. Vai explorando somente sensações que te traz estar respirando em consciência, em presença. E caso você se sinta cômoda, leva as suas mãos lá no seu ventre. Segue, ao levar suas mãos no seu ventre, faz uma inspiração bem profunda e sente as suas mãos subindo, crescendo. E ao expirar, sente o relaxamento, a relaxação. E ao levar as suas mãos no seu ventre, vai observando como naturalmente você quer respirar lá.
Então respira, leva o ar em direção ao seu ventre. Baixa o ventre, ok? Tenho as minhas mãos aqui e vou respirando. Inspiro e expiro. Sabendo que cada inspiração e expiração te vai levando a direcionar sua atenção com as suas mãos aí no seu ventre a essa região do seu corpo. Observa, né, a sua barriga, sente esse blandinho. Toma seu tempo aí e vai enchendo, vai. Inalo, inspiro, expando meu ventre, expiro, relaxo. Vai te permitindo, dentro dessa respiração consciente e levando a sua atenção em direção ao seu ventre, vai permitindo sentir. E agora, em cada respiração, cada novo ciclo que adentra, vai entrando no mundo da visualização e visualiza seus ovários. Caso você tenha passado por algum processo cirúrgico, qualquer situação, tudo bem. Visualiza a vibração, tá? Visualiza em qualquer uma dessa área, ok? Então vai visualizando. Cria uma imagem, uma visualização. Imagina que você vai levando esse ar, né? Que ao levar ar, você está levando nutrição. Imagina isso. Você está levando presença. Está levando conexão. E vai inalando e exalando e vai nutrindo seus ovários com esse ar, que sintetizam dois desses hormônios, os ovários, que é essa casa, né, dos seus óvulos, seus folículos, que já nasceram, esses folículos que já nasceram com você, te acompanham, sabem a história de toda a sua vida. Segue respirando e leva atenção, leva cuidado, leva a presença através desse ar. E visualiza esse sentir. Esses ovários que te dão a mensagem cada mês da fertilidade, da criação, da expansão. Vai visualizando suas trompas uterinas também. Leva ar. Essa ponte que recebe seu óvulo, talvez um óvulo que recebeu o óvulo, talvez do seu filho, da sua filha. Visualiza essas trompas uterinas, leva atenção, leva cuidado, leva presença, te reconheço. Vai visualizando o seu útero, esse espaço, esse cuenco, essa tigela da vida, esse músculo palpitante, essa palpitação constante. Sente essa palpitação. Essa palpitação que às vezes te leva até as cólicas. Leva atenção, leva carinho, leva carícia através do ar, através da visualização. Essa palpitação que às vezes te leva ao gozo, ao orgasmo, ao prazer. E vai respirando e nutrindo, intencionando e levando atenção a você mesma. Segue respirando, nutrindo.
E desde esse espaço de percepção ao qual você está criando e vivendo agora, tenta sentir que fase do seu ciclo você está. Obviamente, se você está menstruando, é óbvio. Então, visualiza as camadas do seu endométrio se despegando em fluidez, em carinho, em amor, em que essas palpitações sejam suaves. Talvez se você esteja na sua fase pré-menstrual, existe aí um crescimento desse endométrio, então respeita esse espaço também que está acontecendo no seu corpo. Talvez se você esteja na sua fase ovulatória, é um espaço de vida vibrando em você agora. Talvez se você esteja na sua fase folicular, há em movimento, há em crescimento. Visualiza. Caso você tenha dificuldade de encontrar isso, tudo bem. Só sente, te permite escutar através dessa respiração consciente, desse toque e dessa intenção. E segue respirando. E a partir desse momento que você vai criando esse vínculo com esse espaço em você, esse espaço feminino, esse espaço que te expande, esse espaço que te contrai, esse espaço que te traz memória, dor, alegria, felicidade, esse espaço que é você desde aí, do seu feminino. Tenta observar o que a mensagem que vem desse momento em que você está no seu ciclo. Qual é a mensagem? Qual é a palavra desse momento para você? Através dessa simples percepção de intencionar visualização e levar o ar. Que mensagem você recebe? Qual é o sussurro que você recebe? Através do toque? Através de um sentido que não tem explicação? Da sua mulher cíclica hoje? Respira, recebe a sua mensagem, a primeira que vier. Uma palavra, às vezes é uma mensagem, às vezes é uma intenção. E vive ela. Recebe essa mensagem do seu espaço sagrado, de você para você mesma. Escutando desde o seu corpo a sua ciclicidade. Recebe essa mensagem, abraça ela, não julga. Não existe porquê. Tudo é perfeito. A luz e a sombra são perfeitas. A noite e o dia. Recebe essa mensagem. Respira ela, aceita. E suave, no seu tempo, no seu momento. Vai abrindo seus olhos, suave. Se necessita de mais tempo, fica aí. Vai voltando a conectar com uma realidade externa ao seu mundo interior. Se necessita mover partes do seu corpo, move, expressa. Não acumula tensões. E tranquila. Vai voltando.
Esse pequeno espaço que a gente abriu aqui de 10 minutos foi um espaço de honrar e reconhecer a nossa ciclicidade, assim de simples. Para você que talvez nunca tenha dado espaço-tempo para escutar você mesma através desse sentir, é assim de simples. Recebam essa mensagem, sem julgar, sem criar confusão para você mesma. Só que espero que tenham recebido as mensagens que necessitem para esse momento presente. Nesse espaço sagrado, sempre recebemos as mensagens que necessitamos. Confiem nisso. Vou até abrir o chat, por se alguém quiser comentar, no seu tempo, no seu momento. Bom, queridas, com essa meditação, esse pedacinho do que é essa jornada, a gente começa a entrar nesse corpo, né? A gente começa a sentir esse corpo, né? É um pedacinho de uma meditação que a gente poderia explorar, não 20 minutos, meia hora, mas eu queria que fosse simples, eu queria que fosse fácil, né? Essa meditação que te leva a começar a escutar, começar a entender, a começar a visualizar o seu ciclo. O chat está sempre aberto, me estão falando. Bom, querida, essa proposta da aula, dessa experiência de hoje, era a gente entender que quando a gente realmente não vive a nossa natureza cíclica, existe uma consequência, né? E que quando a gente vive, existe outra consequência. E agora é escolher o caminho que a gente quer seguir, né? O caminho que a gente entende, que a gente abre esse espaço para dar a oportunidade de entender que a nossa ciclicidade é o nosso grande poder, é o mapa realmente, né, de autoconhecimento para cada uma de nós, ou a gente fica ainda esperando o dia fora, né? Ou encontrando desculpas. Não tenho tempo, não posso, minha rotina é muito complicada. Tempo a gente sempre tem. O tempo é disponível, né? É a gente aceitar que a gente é merecedora desse tempo. É a gente aceitar que esse tempo é importante. É a gente aceitar que dando esse espaço-tempo, a minha produtividade vai ser melhor, né? Minhas relações humanas vão ser melhor. Vou ser melhor mãe. Vou ser melhor amante. Vou ser melhor amiga. Vou ser melhor avó. Vou envelhecer melhor. Porque eu envelheço com consciência de cada fase, de tudo que está acontecendo no meu corpo. Vou me amar mais, vou me valorizar mais, porque não vou mais brigar com a minha menstruação. Ao contrário, vou me vincular com a potência de cada fase. A potência do que sou. Eu me permito empoderar de mim mesma. Isso ninguém ensinou pra gente. Isso é uma jornada que a gente aprende, né? Através da gente. Quando a gente se permite. Quando a gente se permite ser uma mulher cíclica consciente. Presente. Bom, queridas, já vamos passando até da nossa hora que eu tinha programado. Esse processo da yoga e dos rituais, né? É o caminho que eu encontrei para gerar essa união, para gerar essa consciência, para trazer para o corpo e expandir para a vida. Espero realmente
que vocês tenham desfrutado desse espaço de reflexão, a palavra, né? Desse espaço de compreensão, pequena meditação, eu sei, e que eu queria que fosse simples para vocês, para mostrar que pode ser mais potente. E o dia de amanhã a gente vai conversar sobre a aula esperada essa, cólicas menstruais e tensão pré-menstrual. E como a yoga pode ajudar a gente a amenizar esses processos, a reconhecer. E vamos entender um pouquinho também o que tem por detrás dessas cólicas, além de uma contração muscular, né? O músculo, além do útero estar aí pulsando, por que ele pulsa? Não existe culpa, existem processos e realidade. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho e praticar. Amanhã sim vamos para o tapete. Amanhã sim tragam almofadas, tragam travesseiros, porque eu quero passar para vocês uma sequência deliciosa para que possam realmente amenizar essas dores, essas cólicas, né? Lembrando que tudo é um processo, tá? Bom, queridas, antes da gente finalizar, eu quero passar para vocês uma atividade e para vocês seguirem essa reflexão no dia de hoje, né? Eu sei que a gente conversou bastante e a nossa meditação também, ela sempre depois de uma prática assim, de uma meditação, às vezes a gente precisa expressar. Então, a atividade que eu trago para vocês é que vocês, hoje, se possível, amanhã, em algum momento da sua vida, quando você queira viver isso, que vocês desenhem ovários, trompas, uterinas, útero, cérvix, canal vaginal. Desenha. Expressão, que esse desenho seja essa expressão, né? De começar a cuidar, começar a atender, começar a valorizar, começar a respeitar e honrar a você mesma, por esse caminho da sabedoria cíclica feminina. Então, essa é a atividade que eu proponho para vocês. E como seja, com canetinha, pega a canetinha, o lápis de cor lá do seu filho, da sua filha, com caneta normal, com sangue menstrual. A arte menstrual é maravilhosa para ressignificar isso também. Como você sentir se expressar, pequeno, grande, que surja, é seu, tá? É sua experiência. Então, essa é a atividade para o dia de hoje. O material de apoio eu já vou estar enviando, tá? Essa meditação vai estar lá, para que vocês possam voltar a fazer. Sempre que você sentir que estou desconectada de mim, essa meditação te leva para você, tá? E é isso, queridas. A gente vai encerrando. Amanhã vai ser super especial. Pré-menstruação e cólicas menstruais, ok? Espero vocês no mesmo horário, tá? Vamos seguir esse tecido. A gente está tecendo. A gente abriu, começou a abrir. Agora vamos mergulhar, né? Essa é a ideia. Bom, queridas, honro e agradeço desde meu ventre e meu coração a presença de cada uma de vocês. De verdade, eu sei que muitas estiveram aqui do começo até o final, estou acompanhando e isso para mim é um presente, poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, desse trabalho que eu venho construindo de ciclicidade feminina através da yoga. Que tenham uma bonita noite, um bom descanso e se houver tempo, disposição para realizar a tarefa, realizem, vocês vão se surpreender. Colocam uma música, se entrega e desenha e expressa e constrói. Se quiser escrever também. O link com essa aula gravada vai estar enviando agora, ok? No chat do WhatsApp com o material de apoio. Honro e agradeço esse compartilhar.
Gratidão, queridas. Namastê, honrando sempre a essência de cada uma de vocês. Vou tirar uma fotinho para lembrar. Não sei se tem alguém aí ao vivo ainda, mas uma fotinho dessa transmissão. Tchau, queridas. Nos vemos amanhã às 8 da noite.